quando nós vamos evoluindo nas letras, na letra, nas estrofes, melhor dizendo, a gente vai se deparando com uma poesia que fala de uma felicidade que transcende o conceito de felicidade do, do homem, né? Onde a ideia de felicidade, de alegria, está sempre presa ao fato de que todas as coisas correm bem. Por que esse hino tem esse título? Do que exatamente ele está falando? Nós vamos ver. Esse é um hino bem popular, ele faz parte de vários hinários, tanto na língua inglesa quanto na nossa, e imagino que em outras também, né? Espanhol e por aí afora. Mas ele também se popularizou tanto até pela história que cerca a composição dele. O que nós cantamos não é propriamente a tradução, ela é uma versão bem aproximada, assim. O sentido permanece, a letra muda um pouquinho, tá? Nós vamos ter oportunidade de verificar aqui também a letra dele. Em alguns hinos, irmãos, que a gente pegar para meditar sobre a letra deles, nós vamos ficar mais focados na questão do conteúdo bíblico. Tá? Mas esse aqui, vale a pena a gente gastar um pouquinho mais de tempo com a história dele, porque a história dos compositores, né? Principalmente do compositor da letra, mas também um pouquinho daquele que compôs a melodia e o tradutor para o português, ou que criou a versão. Como eu já disse, não é bem uma tradução literal, né? Esse hino vem de uma história muito triste, é comovente, porque o autor passou por uma série de tribulações mesmo. E ele compôs esse hino num momento de muita dor, de muita tristeza na vida dele. E ainda assim, o sentido do hino é de alegria, de paz em Cristo. O autor da letra era um presbiteriano, um advogado presbiteriano. O autor da melodia era um metodista e o tradutor um batista, missionário aqui no Brasil. Então eu vou falar um pouquinho sobre eles rapidinho aqui, uma pesquisinha, né, que a gente fez. Acho que é interessante a gente ver a história deles. O autor dessa letra, irmãos, é o Horatio Gates Spafford. Né? Ele era um advogado e, vamos dizer assim, num certo momento da vida dele, ele alcançou grande prosperidade. Ele era um grande advogado reconhecido em Chicago, nos Estados Unidos. Ele se converteu numa das cruzadas do Moody, um famoso evangelista, e se tornou bastante ligado a ele, apesar do fato de Moody gastar a maior parte do tempo dele na Europa. O Horatio Gates Spafford, ele se ligou bastante, inclusive apoiando as cruzadas missionárias, né, evangelísticas do Moody. Mas o que aconteceu? Em 1871, ele fez um grande investimento em imóveis na cidade de Chicago.
um pouquinho antes, talvez 1870, ele vinha investindo pesado. Quase tudo que ele tinha, ele investiu no ramo imobiliário, né? Adquirindo imóveis. Mas justamente esse ano de 1871 ocorreu um grande incêndio, matou mais de 300 pessoas, deixou muita gente desabrigada. O incêndio durou 3 dias, então foi uma coisa terrível mesmo. E ele perdeu praticamente tudo que ele tinha. Mas né, já foi vamos dizer assim, um baque para ele. Uns 2 anos depois, 1873, ele, querendo descansar, marcou uma viagem para a Europa. Uma das coisas que ele queria fazer justamente se encontrar com o Moody, que estava fazendo ali uma cruzada. Ele queria descansar e acompanhar o velho amigo e mas é pai dele na fé. Mas ocorreu um probleminha de trabalho e ele teve que permanecer e não pôde embarcar no dia. Mas ainda assim ele embarcou na frente a esposa e as 4 filhas que eles tinham. Mas no meio da viagem o navio naufragou. E a esposa dele, né, consta que ela mandou um telegrama para ele. Não era e-mail não, viu? Naquela e dizendo: viva, porém só. As 4 filhas morreram no naufrágio do navio. Parece que foi uma colisão, né? Faz lembrar aquelas coisas. É muito famoso o Titanic, mas volta e meia isso acontecia com grandes navios. Esse era um navio francês chamado Ville de Havre. E ele afundou e com isso foram, né, as vidas das 4 filhas dele. Então, assim que possível, ele embarcou para encontrar a esposa na Europa já. E no meio do caminho, o capitão chamou ele e outra pessoa, não me lembro quem, e falou: olha, ao que consta foi exatamente nessa região que ocorreu o naufrágio. É um lugar do oceano onde a profundidade é estimada entre 6 e 7 mil quilômetros, né? 7 quilômetros, mais ou menos. Então foi ali, naquela viagem, que ele compôs a letra desse hino. No meio dessa tristeza toda, né? Dessa dor. Mas esse homem, ele encontrou sua esposa, ele teve mais 3 filhos, um menino e duas mulheres. O menino morreu aos 4 anos de idade e eles acabaram indo para Jerusalém. Ele morreu lá em Jerusalém, anos mais tarde. Lá ele desenvolveu uma organização filantrópica e socorria necessitados, tanto judeus, muçulmanos. O quadro naquela época, 1870, 1880, a situação lá era bem diferente do que é hoje, né? Mas já tinha povos diversificados ali, né? Ocupando a cidade de Jerusalém. Mas ele teve o privilégio de morrer lá, né? Então, a letra que ele compôs, eu vou ler aqui, tá? Vocês vão verificar que é um pouquinho diferente. O título original é... Sim. Obrigado. It's Well With My Soul. Literalmente seria assim: está tudo bem com a minha alma, né? Então, em vez de sou feliz, é isso, o título do hino. Mas a letra diz o seguinte, olha, percebam a similaridade, né? O tradutor
Na verdade, ele fez uma versão buscando seguir o mesmo sentido, mas a poesia é um pouquinho diferente, a letra muda. E ele diz assim, olha: quando a paz, como um rio, acompanha o meu caminho, quando tristezas, como as ondas do mar, me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. A segunda estrofe, ele diz: ainda que Satanás me ataque, que provações venham, que eu deixe esta bendita segurança controlar. Pois Cristo já considerou a minha triste situação e derramou seu próprio sangue pela minha alma. A terceira estrofe, ele diz: meu pecado, a bem-aventurança desse pensamento glorioso, meu pecado, não em parte, mas no todo, está pregado em sua cruz e não o carrego mais. Louve o Senhor, a minha alma. A quarta estrofe diz: e, Senhor, apresse o dia em que a fé será vista. Uma traduçãozinha meio ruim aqui, acho, né? Mas é quando a fé se consumar, né? As nuvens se revolverão como um pergaminho, a trombeta ressoará e o Senhor descerá. Uma música na noite, ó minha alma. Consta que ele incluiu uma quinta estrofe posteriormente, que diz o seguinte: para mim, portanto, viver seja Cristo daqui para frente. Se o Jordão acima de mim rolar, nenhuma dor será minha, pois na morte como na vida, tu sussurrarás tua paz à minha alma. É bem bonita a letra, né? Não sei se os irmãos concordam. Eu acho realmente comovente, principalmente quando a gente liga aquilo que aconteceu. Bom, deixa eu caminhar aqui rápido porque o tempo vai voando. Falar um pouquinho sobre agora é curtinho. Sobre o autor da melodia, o Philip Paul Bliss. Ele compôs várias melodias. Ele era um músico mesmo, metodista. Ele se tornou um músico, era bem talentoso. E ele se tornou, num determinado momento, um cantor evangelista que acompanhou o Moody a partir de 1869 nas cruzadas evangelísticas dele. Mais tarde um pouco ele se separou do Moody porque ele se pôs realmente a fazer cruzadas também pregando ele mesmo. Uma coisa interessante ele compôs a melodia para essa letra do Spafford. E se vocês observarem aí o título no enário de vocês, no cantinho alto, tem o título da melodia. É Ville de Havre, né, que é o nome do navio onde morreram as filhas do Spafford. Ele deu o nome para melodia e né, um tipo de homenagem, um pensamento a respeito daquilo que tinha acontecido no navio. Mas é interessante também a gente pensar no significado dessa expressão, Ville de Havre. Terra de refúgio, lugar de refúgio, cidade de refúgio. Na verdade, a letra do hino vai falar sobre alguma coisa assim. O lugar do nosso refúgio é Cristo. Na maior dor, tristeza, por maiores que sejam as nossas perdas, nosso refúgio é Cristo, nosso conforto está nele. Né? Então parece que essa foi a intenção do Philip Paul Bliss. Esse aqui parece que não passou por muitas tragédias, mas ele morreu aos 38 anos de idade. Ele e a esposa num acidente de trem.
O tradutor foi um daqueles primeiros missionários, aquela leva, William Bagby, os missionários batistas americanos que vieram naquela primeira leva. E ele foi missionário aqui. Primeiro ele se estabeleceu na Bahia. Ele e a esposa contraíram malária lá. Eles foram para Pernambuco, lá morreram 2 filhos. Passado um tempo eles foram para o Rio de Janeiro e ficaram um tempo trabalhando lá. Ele adquiriu lepra, contraiu lepra, foi se tratar nos Estados Unidos, ficou por lá 4 anos, 1904 a 1908, e voltou para o Brasil trabalhar, né, em 1908. A esposa morreu 12 anos depois. Ele se sentiu tocado em traduzir o hino do Spafford, justamente em meio a esses sofrimentos que ele passou na sua vida, né? Uma situação diferente, mas a gente vê que ele também teve, sofreu a perda dos filhos, a lepra, dizem, abalou bastante ele, porque ele teve que interromper o trabalho missionário, evangelístico que ele fazia aqui no Brasil. Então foi bastante difícil para ele. Tá? Mas vamos um pouquinho para a letra e aplicação bíblica. A letra nossa, feita aqui pelo tradutor, o autor da versão, o William Ensminger. Então, na primeira estrofe ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor na mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então a gente vê aqui, irmãos, bem o espírito do que o autor original colocou, né? Seja em momentos de paz que Deus conceda, ou seja, mediante o sofrimento, a dor mais cruel, dura, seja qual for a situação, é um tipo de clamor que ele faz aqui. Me faça saber, me faz lembrar, Senhor, de que eu sou feliz com Cristo. Irmãos, muitas vezes nós vamos precisar disso na nossa vida, né? Aliás, é uma oração que nós devemos fazer, mesmo nos momentos bons. Senhor, não permite que eu esmoreça, seja nos momentos de paz, que eu lembre sempre que minha felicidade está em Cristo, não nas coisas que eu tenho, não nas coisas que o Senhor me dá, não na riqueza, na prosperidade. Se a gente pensar na vida do Spafford, ele tinha ali, né, riqueza, muitos imóveis, 4 filhas. Todas essas coisas podem se perder. Tudo que a gente tem. Então é uma oração necessária para nós. Senhor, me faça saber, me lembre sempre que a minha felicidade está em Cristo. Ele é o meu lugar de refúgio, o meu vile de Afra. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4, e depois ele repete, Filipenses 4:4, ele usa 2 vezes nessa carta pequena, 4 capítulozinhos, essa exortação: regozijai-vos sempre no Senhor. Ele já tinha dito isso no capítulo 3, versículo 1, né? E aqui ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, é um sentimento, um desejo que nós devemos ter, irmãos, que é bíblico. Nós temos uma exortação do apóstolo Paulo aqui, que
nosso regozijo, nossa alegria esteja no Senhor. Sou feliz com Jesus. Não adianta ter tudo sem Cristo. Sem Cristo, tudo é nada. Porque é tudo passageiro. Mas em Cristo é que deve residir a nossa verdadeira felicidade. Ele vai falar melhor sobre isso. Por quê? Nossa alegria, nossa felicidade está em Cristo. Por que eu sou feliz com Jesus, em Jesus? Na segunda estrofe, ele fala o seguinte, relembrando só, a gente já cantou, mas ele diz: embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Então ele lembra aqui que Satanás, né, quando ele diz aqui, me assalte, quando ele me ataca e com crueldade, Satanás, ele uma coisa que ele não tem é piedade, misericórdia de ninguém. Satanás é cruel mesmo, astuto, cruel, e principalmente com os filhos de Deus. O que ele puder pisar, vai fazer. Mas todo tipo de ataque, por mais vil, por mais cruel que seja, nós podemos ter a certeza de que com Jesus nós seremos felizes. Apesar de toda a aflição que possa ser causada na nossa vida aqui, por maiores que sejam as provações, nós temos uma promessa de felicidade eterna com Cristo. Tiago também fala, lá no capítulo 1, logo no comecinho da carta de Tiago, é uma passagem que eu gosto bastante. Aliás, eu não sou muito chegado a filmes gospel, filmes evangélicos, mas um bom filme que eu assisti uma vez, muito tempo atrás, é daqueles antigos mesmo. Ele era baseado aqui nessa passagem, né? Versículo 2 de Tiago. O nome do filme era Motivo de Alegria. E aqui Tiago fala: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Ele vai passar a descrever como essa paciência gera uma obra perfeita, completa de Deus na nossa vida. Mas como ter grande alegria em enfrentar várias tentações, várias provações? É difícil a gente pensar nisso, né? Não é o tipo de alegria comum que os homens pregam ou aquela que a gente mesmo muitas vezes está acostumado a pensar. Mas é aquela alegria que provém da esperança, do conforto que a gente encontra seguro no nosso refúgio, que é Cristo. O cristão, ele vê em Jesus, o verdadeiro cristão, ele vê em Jesus não só aquele que livra do inferno, que já é muito, mas é aquele que cuida da nossa vida. A nossa alma, assim como o nosso corpo, está nas mãos dele. Ele que morreu por nós e mesmo nas tribulações, irmãos, o motivo de alegria deve ser justamente o fato de a gente glorificar a Deus nisso. A temática desse filme que eu estou falando para vocês, né, a história dele gira em torno disso, de uma mulher que é forçada a aprender isso
com experiência, as experiências que ela passa na vida dela. Algumas pessoas tentam confortar ela usando até essa passagem, e ela tem muita dificuldade em lidar com isso, até que ela entende os propósitos de Deus e o quanto ela poderia glorificar a Deus mesmo naquela circunstância. Então isso retrata uma coisa que é real na nossa vida. A gente poder glorificar o Senhor com uma perseverança nas provas, nas tentações que vêm. As tentações, quando a gente pensa, não é só que Satanás faz para induzir a gente a um pecado, aqueles que a nossa própria natureza carnal já tende, né? Ela já é propensa para aquilo, para o pecado, mas a tentação é realmente para minar nossas forças, fazer a gente talvez até blasfemar, né? Desanimar, enfraquecer, abandonar nossa firmeza de propósito com Deus. É isso que ele tenta. Mas quando a nossa fé é provada, isso glorifica muito mais a Deus. Um crente fiel que passa por duras provações na vida, dificuldades que vêm, tentações para o pecado, mas dificuldades que são colocadas, e ele se determina em servir ao Senhor a despeito dessas coisas. Essa vida glorifica muito mais a Deus do que aquele crente que ele é fiel, mas está tudo sempre tão tranquilo para ele, né? É vamos dizer assim, uma vida fácil. Não estou dizendo com isso que quando as coisas são assim a gente não glorifique a Deus. Porque até quando as coisas são fáceis, às vezes isso se torna um tropeço para a gente. De acomodação ou de materialismo, de a gente se acomodar que as coisas sempre são tão tranquilas e tudo vai tão bem, e ser seduzido por essas coisas, né? Ser engolido por aquilo que poderia ser uma bênção, se torna para a gente um grande problema. Na terceira estrofe, vamos avançando aqui, a terceira, ele diz assim: meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. A gente percebe que o Spafford falou exatamente a mesma coisa em outras palavras, né? Ele diz não em parte, mas todo o meu pecado foi pago lá na cruz por Jesus. Aqui na nossa versão diz: valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. Então aqui ele relembra nosso motivo de alegria. As coisas dessa vida podem de repente desabar, como a vida desses homens, né? Tem momentos em que, humanamente falando, a vida deles desabou. Aquela prosperidade toda que o autor teve, o ponto de se tornar rico o suficiente para comprar vários imóveis, tudo perdido. Uma família que ele construiu, 4 filhas. Perder as 4 filhas. Perder um filho já é uma coisa muito dura, né? Perder 4 de uma vez, se a gente se colocar no lugar dele. Mas ele foi dizendo para si mesmo, talvez correspondendo àquilo que Deus estava dizendo no coração dele: você é feliz. Ele dizia: eu tenho perdão de Cristo. Se Deus permitiu que essas coisas acontecessem, Ele sabe por quê. Mas Cristo pagou o meu pecado.
Essa é a coisa mais importante, é o meu motivo de alegria, é saber disso. Um detalhe é que o Spafford comenta uma filha das que vieram depois, né? As duas que permaneceram. Uma delas escreveu um livro sobre a família, sobre o pai, contando essas coisas, e ela diz que o pai, assim, ele alimentava a esperança de que as 4 filhas fossem salvas, né? Que ele veria elas na glória eterna. Isso por si só já era um grande conforto para ele também, né? Não só perdão do seu pecado, mas também possivelmente perdão dos pecados das suas filhas. Nem todo mundo está acostumado com algumas palavras aqui. Talvez ele diz: valeu-me o Senhor, ou seja, ele foi por mim, né? Alguém valer. Tem um outro hino que a gente canta, eu gosto muito, Cristo valerá. Alguém valer quer dizer isso, né? Alguém que toma o lugar, padece por mim, toma a frente para me proteger, para me guardar. Ó mercê, sem igual, mercê, um favor, um serviço, um cuidado que ele dedicou por nós. E ele conclui a estrofe aqui como quem diz: eu sou feliz, eu não tenho direito de reclamar. Ainda que eu sofra muitas perdas, o que Deus fez por nós não nos dá o direito de reclamar. É como Deus mesmo disse para Paulo, né, quando ele suplicava sobre aquela questão lá do espinho na carne, o que foi dito para ele foi exatamente: a minha graça te basta. É impossível, irmãos, quando a gente discorre aqui nesse hino, a gente vê a história triste do autor, da letra, mas eu não sei se vocês pensaram também em Jó, né? Isso aconteceu com Jó em dose ainda maior, sem saber o que estava acontecendo, por que aquilo tudo estava acontecendo, mas ele sofreu grandes perdas, né? Filhos, bens, gado. O pensamento dele talvez seja a grande lição que foi assimilada lá pelo Spafford e que deve ser para nós também. Lá em Jó 1, no auge do pesar das perdas que ele sofreu, ele não ficou reclamando. Por que Deus fez isso comigo? Né? Deus não poderia fazer isso comigo, permitir que isso acontecesse. Não, ele chega aqui no versículo 21, diz: e disse, Jó, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então a gente vê que esse homem, o autor desse hino, irmãos, ele parece ter aprendido uma preciosa lição com Jó, e que nós também precisamos aprender. Em Isaías 61, também, a gente está aqui no Velho Testamento, Isaías 61, vamos aqui o versículo 10, diz o profeta o seguinte, Isaías 61, 10, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus,
porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. A gente percebe que Isaías aqui fala do regozijo, da alegria no Senhor, né? No Senhor. Feliz com Jesus, né? Alegria, regozijo com o Senhor, no Senhor. Ele diz, a minha alma se alegrará no meu Deus. A alegria dele não era nas coisas que ele tinha, mas em Deus. E ele reputa isso é justamente aquilo que Deus fez. Me vestiu de roupas de salvação e me cobriu com um manto de justiça. Então ele enfatiza aqui a justificação, a salvação, o perdão de Deus para com ele, né? É isso que faz com que a gente tenha o pensamento de Jó, o pensamento desses homens, servos de Deus. Na última estrofe, para a gente concluir aqui, diz, a vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, né? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Essa quarta estrofe, então, ele passa a falar da esperança da glória de Deus. A alegria está não só em Jesus. Eu tenho Jesus, mas eu tenho Jesus, com isso eu tenho perdão, eu tenho justificação, eu tenho salvação. E em Jesus eu aguardo as promessas, eu anseio por esse dia, a vinda dele. Todas essas coisas que entristecem muito a gente hoje, irmãos, elas vão se diluindo no tempo. E quando a gente pensa que tem uma eternidade abençoada pela glória de Deus, pela glória que está reservada aos filhos de Deus em Cristo, a gente pode enxergar que essas coisas vão se tornando cada vez mais sem importância. Uma coisa que ajuda os servos de Deus a minimizar os sofrimentos que passam aqui é justamente ele ter os olhos na eternidade. O mesmo Jó que disse aquilo, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. E eu, com esses olhos, vou vê-lo. Jó fala também da esperança dele, das coisas eternas. Lá no Antigo Testamento, bem lá atrás. Ele tinha a expectativa das coisas eternas, da glória eterna de Deus. Então isso fez com que Jó mesmo minimizasse a importância das perdas que ele teve. Não é fácil para a gente assimilar essas coisas, mas nós devemos orar, como a primeira estrofe do hino fala aqui, Senhor, me capacita isso, sempre, em qualquer circunstância que for, me faz lembrar que eu sou feliz com Jesus, que a minha alegria deve estar depositada nele, minha confiança do conforto presente e da glória eterna que está por vir, e eu anseio por esse dia. Toda tristeza e dor, né? Nós temos a promessa de que tudo isso vai passar, não haverá mais lágrima, não vai ter mais nada disso, tudo isso vai passar, a morte vai ter sido vencida. Nós não vamos ter esses sofrimentos que nós temos aqui, e mesmo os sofrimentos que nós tivemos aqui, quando chegar lá, não vão ter, comparado
a glória eterna, eles não vão ter nenhum peso, nenhum valor. O Spafford pediu, também na versão original dele, ele fala a respeito disso, do desejo dele, da esperança, a expectativa que ele tinha de ser levado. Isso aconteceu em 1888, quando ele morreu lá em Jerusalém. Me levar para o céu. Aqui tem, eu disse que às vezes nós vamos nos deparar com alguns probleminhas de algumas coisas fora da Bíblia. Não, para vergonha nossa, não foi o presbiteriano que errou. Na versão dele, ele não fala isso, que nós vamos para sempre morar no céu. Mas foi o Batista que fez a versão que colocou isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós devemos saber muito bem que, bom, os salvos vão para o céu, sim, mas não vão permanecer eternamente lá. A Bíblia ensina que Cristo vai voltar e vai trazer os seus salvos. Nós vamos viver todos, os remidos vão viver aqui, numa terra transformada, né? Nova terra, novos céus, tudo transformado. A gente estudou isso há algum tempo atrás. Dedicamos um bom tempo para estudar a respeito dessas coisas. Mas é isso. Infelizmente, muitos crentes não atentam para isso, né? Paulo fala sobre a volta de Cristo, o arrebatamento, mas ele não fala de ficar nos ares indefinidamente. Muito pelo contrário, está falando que Jesus está voltando, vindo à terra. Ele vai firmar seus pés nessa terra. E ele vai estabelecer o seu reino aqui. E Paulo diz lá em Tessalonicenses também que nós, os salvos, vamos encontrar com ele. Os que já estiverem mortos nos céus vão ressuscitar, vão ganhar um novo corpo e descer com Cristo. E os crentes vivos aqui, eles vão ser transformados de imediato, né? Ter também um corpo glorificado e se encontrar com Jesus e com os outros irmãos nos ares. Mas aí o que acontece? Todos voltam com Jesus para estabelecer o reino dele aqui. Nós não vamos ficar em espírito eternamente. Nós temos a promessa que nós vamos ganhar um novo corpo. E vamos estar com Cristo. Esse novo corpo que a palavra de Deus nos ensina, que é semelhante ao de Cristo. Então aqui tem um errinho, né? Nessa versão. Nós até costumamos mudar para adaptar aqui. Nós corrigimos. Eu não fiz isso nesse seminário, até distraí aqui, cantei errado. Cantei errado sozinho, porque a Miriam e a Elise cantaram certo. Tá, mas fica assim: a vinda é o seio do meu Salvador, em breve virá me levar ao lar, né? Tá. Preciso colocar aqui, mas eu aconselho vocês que também façam essa retificaçãozinha aí. Eu tinha isso no meu inário antigo. Tá? Mas ao lar onde vou, para sempre morar. Generaliza, o nosso lar é sempre junto com Cristo, porque Paulo ensina que quando nós nos encontrarmos com Ele, nós vamos estar para sempre com Ele, nunca mais vamos ser separados dele. E com os remidos na luz do Senhor, todos os remidos, todos os salvos. Nosso último texto de hoje, Tito, capítulo 2. Tito, carta de Paulo, Tito, capítulo 2. Versículo 13. Na verdade, nós vamos ler 13 e 14. Ele diz assim, olha: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo,
o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Principalmente aqui o versículo 13, irmãos, ele fala a questão de nós estarmos aguardando essa bem-aventurada esperança. Que bem-aventurada esperança é essa? É justamente essa que o autor fala. Eu anseio por esse dia, o dia do meu Salvador. A bem-aventurada esperança é a esperança da volta do Senhor, quando Ele vem para nos levar, né, para nos buscar, para nós estarmos eternamente com Ele, junto com todos os remidos. Essa é a bem-aventurada esperança. E a gente percebe que Paulo não deixa dúvida aqui, quando ele liga isso, a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus. E também, para não deixar dúvida, ele faz nosso grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Não do nosso grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas ele enfatiza aqui nosso grande Deus e nosso Salvador também, Jesus Cristo. Quer dizer, ele está se referindo a Jesus como Deus, como sendo Deus mesmo. Aqui nós encontramos essa gloriosa esperança, né? É o motivo de alegria, de conforto, nosso refúgio. Eu acho bem interessante que o nome daquele navio e a percepção do Philip Paul Bliss de colocar o nome na melodia, tendo esse significado, né? Lugar de refúgio. As coisas realmente voltam, toda a mensagem do hino, para a nossa segurança em Cristo, nossa expectativa, paz, segurança, alegria, conforto, tudo depositado nele, para hoje e eternamente. Que a gente possa se alimentar com essas experiências, essas lições preciosas que esses servos de Deus passaram. Um exemplo deles, olhar para os exemplos bíblicos, Jó, como a gente citou, e outros talvez em menor grau de sofrimento que ele, mas sempre tendo esse pensamento, irmãos. Nossa alegria está em Cristo. Sou feliz com Jesus. Mesmo que em certo momento da nossa vida tudo possa ir mal. Sou feliz com Jesus. O autor originalmente ele fala, apesar de tudo ruim, minhas filhas morreram. Eu estou saindo aqui de uma turbulência enorme que eu tive com o sofrimento, as grandes perdas materiais que eu tive antes, mas vai tudo bem com a minha alma. Descanso no Senhor. Que essa possa ser a nossa grande arma para as tribulações, para as provações. Que Deus abençoe nosso estudo de hoje, possa servir para todos nós, para hoje ou para situações futuras.